A paz do Senhor a todos. Estou aqui para poder estar transmitindo para vocês a segunda lição, o tema é Conhecendo Deus. Tiago 4:8 diz assim: Chegai-vos a Deus e Ele se achegará a vós. Conforme o que está escrito em Efésios 2:12, no tempo em que você não era crente, você vivia sem Deus no mundo. É isso que o texto bíblico está querendo nos dizer. Efésios 2:12, você pode pegar isso, Bíblia, e conferir. Efésios 2:12 diz bem assim: Naquele tempo vocês estavam separados de Cristo, eram estrangeiros e não pertenciam ao povo escolhido de Deus, não tinham parte nas suas alianças, que eram baseadas nas promessas de Deus para o seu povo, e neste mundo viviam sem esperança e sem Deus. Então, o que o texto está trazendo é que antes de entregarmos a nossa vida a Cristo, antes de reatarmos a nossa aliança com Deus, antes de sermos crentes em Jesus, a nossa vida era uma vida sem Deus, né? É uma vida aí no mundo guiada pelo nosso eu, pela nossa carne, pelas nossas vontades, pelo próprio inimigo, né? Por isso, todo novo crente deve imediatamente, após aceitar a Cristo como Salvador de sua vida, começar a conhecer o seu Senhor. Como é que nós vamos nos relacionar com o nosso Senhor sem conhecer a Ele? É sempre nesta ordem. Primeiro vem o ato de fé, depois vem a busca do conhecimento de Deus. Eu já ouvi pessoas dizer bem assim: quando eu conhecer mais, aí eu me entrego. Tá errado. Primeiro a gente se entrega e depois a gente passa a conhecê-lo, a nos relacionar com ele. Do ponto de vista humano, você teria de conhecê-lo bem antes, para depois começar a crer nele. Mas no caso do cristão é diferente. Ele nasce e vive espiritualmente pela fé em Deus. Os seus conhecimentos deverão se submeter a essa fé e nunca ao contrário disso. Deus deseja que você agora entregue a Ele todas as áreas de sua vida e confie plenamente nele. Isso só é possível se você conhecê-lo bem. Então, tenha o desejo de obter o conhecimento divino, para entender o mundo em que vive, ter senso de direção, edificar-se interiormente e saber qual é a sua missão nesta vida. Você tem de conhecer a Deus. Você talvez tenha várias ideias a respeito do Senhor, você já ouviu, né? Falar várias coisas, mas elas devem corresponder àquilo que é dito pelo Criador. E mais, a compreensão que o crente pode ter sobre quem é o Todo-Poderoso é consequência da revelação que o Onipotente deu a si mesmo, ou seja, ele já deixou escrito, ele já deixou registrado, né, de quem é ele, de quem ele é. Você já estudou na lição anterior que a revelação de Deus se deu através da Bíblia, uma manifestação com linguagem compreensível a todas as pessoas. Mas jamais alguém teve a compreensão total do Onipotente, pois o que se pode conhecer de Deus está além da capacidade humana. Esta lição, ela se propõe a ajudar você nesta aprendizagem, a qual deve durar por toda a sua vida. O primeiro ponto aqui é conhecendo Deus por intermédio de suas qualidades. Deus, ele tem muitas qualidades através das quais ele se identifica com os homens e ao mesmo tempo torna-se diferente de todos os seres espirituais. Você descobre quais são as qualidades de Deus ao conhecer os seus nomes. Deus mesmo se revela e ele faz se conhecer ao proclamar o seu nome. Leia Êxodo 6:2
e versículo 3. O Senhor queria ser reconhecido pelo povo de Israel por meio dos seus feitos. Por que conhecer o Senhor pelo nome? No caso de Deus, é muito mais do que o conjunto de letras do português ou de qualquer outro idioma. É o nome que revela aos homens as qualidades do Criador. Além disso, é uma maneira de se responder quem é o Todo-Poderoso. Em Gênesis 2, versículo 8, o seu nome deve ser invocado na adoração. É o que esse versículo traz. Já em Deuteronômio 28, 58, vai mostrar que o seu nome deve ser temido. Em 2 Samuel 22, 50, vai mostrar que o nome de Deus deve ser louvado. Em Salmos 86, verso 9, vai mostrar que o seu nome deve ser glorificado. Em Êxodo 20, versículo 7, vai mostrar que o nome dele não deve ser tomado em vão, ou seja, mencionado de qualquer jeito, de qualquer forma. Em Levítico 18, 21, 24, 16, vai mostrar que o seu nome não deve ser profanado nem blasfemado. Mateus 6, 9, vai dizer que o nome dele deve ser santificado e bendito. Na Bíblia, os nomes de Deus mais comuns são Deus. Quando você o encontra no texto bíblico, ele fala do seu poder criativo e total. Senhor Jeová, Senhor ou Jeová, é Deus relacionado com as pessoas para ajudá-las e salvá-las. O vocábulo Deus, com outras combinações como Altíssimo, Suficiente, Eterno, revela as qualidades do Senhor e mostra sua maneira de agir entre as pessoas. Por exemplo, o nome Senhor, no sentido de governador, de dominador, é aquele que exige o serviço e a lealdade do seu povo. E Pai. Pai mostra que todas as coisas e o ser humano foram criados por eles e estão debaixo de proteção. Então, nós vimos aqui vários nomes que podemos usar para falar com Deus. O segundo ponto traz que conhecendo Deus por intermédio dos aspectos do seu caráter. Então, quando eu sei o significado de cada nome, quando eu passo a conhecer o que o Senhor de fato Ele quer, eu vou, saber me direcionar a Ele, eu vou saber agradar a Ele, enfim. Aqui, conhecendo a Deus por intermédio dos aspectos do seu caráter. Diz assim: você também conhece a Deus ao estudar o que Ele é em si próprio e em relação ao universo e aos seres por Ele criado. Tudo isso é chamado de atributos divinos, ou seja, de aspectos do seu caráter. Existem os aspectos que só Deus possui e nada há que os lembre nos homens ou nos outros seres por eles criados. O primeiro deles é a soberania, que significa que Deus é chefe, maioral ou supremo. No universo em que está a Terra, só há um dirigente, o Todo-Poderoso. Para você isso é encorajador, porque tem a segurança de que nada está fora do controle do Senhor e os seus planos são de fato realizados. Nós podemos estar lendo o Salmo 103, o versículo 16. O segundo aspecto é a eternidade. Nunca houve um tempo em que Deus não existisse. Ele é eterno. Ele não teve princípio e jamais vai ter fim. Não se limita ao tempo, porque Ele é eterno, vê o passado e o futuro de modo tão claro como contempla o presente. Nessa perspectiva, Ele sabe que é melhor para a vida Ele sabe o que é melhor para a vida do crente, Você pode confiar nele. Você pode estar lendo Isaías 44, versículo 6. Agora vamos falar sobre o terceiro aspecto divino, que é a onisciência de Deus, Deus possui todo o conhecimento que existe. Nada o pega de surpresa. A onisciência do Senhor permite que Ele tenha conhecimento de tudo, tanto antes e depois da salvação de cada ser humano. Ninguém pode se esconder de sua face,
Mas a presença do Senhor deve ser experimentada em todo o tempo, para se receber as suas bênçãos de uma maneira bem real. Ele perdoa os pecados do homem e o aceita em sua família. Pode ler Hebreus, capítulo 4, versículo 13. O quarto aspecto divino é a onipresença. Então, nós falamos, o primeiro aspecto divino é a soberania de Deus. Ele é soberano, ele é poderoso sobre todas as coisas. A eternidade, ele é eterno. O terceiro é a onisciência, ele tem esse poder de conhecer tudo, o antes, o depois, de saber o que pensamos, o que deixamos de pensar. Ele perdoa os pecados do homem, aceita, porque ele nos conhece como ninguém. E o quarto aspecto é essa divina, é a onipresença, que significa que Deus é infinito e está presente em todo o tempo e espaço. Ninguém pode se esconder da face de Deus, mas a presença do Senhor deve ser experimentada em todo o tempo, para se receber as suas bênçãos de uma maneira bem real. Jeremias 23, 24. Pode estar fazendo leitura desse versículo. Deus tem mais do que o poder necessário para realizar todas as coisas. E isso quer dizer que ele é onipotente, Ele é onipotente. A onipresença é que ele pode estar aqui, onde ele é glorificado, e ele pode estar em outro lugar ao mesmo tempo. Mas a onipotência, quando fala que ele é onipotente, significa que ele é todo poderoso. Essa força, ela se manifesta no Evangelho de Cristo para a salvação dos homens. Olha o que o versículo de Romanos, capítulo 1, verso 16 vai dizer. Porque não me envergonho do Evangelho de Cristo, porque o Evangelho é poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Deus mostra a sua onipotência através do seu poder de criar. Lá em Gênesis 1:1, no princípio criou Deus os céus e a terra. O Criador, ele preserva todas as coisas, ele cuida, manifesta a sua providência para o crente, pela sua onipotência. Pode ser lido aí Hebreus, capítulo 1, verso 3, Filipenses, capítulo 3, versículo 20 e 21. O sexto aspecto divino diz que ele é imutável, jamais muda em sua natureza e aspecto. Será sempre bom, será sempre justo e verdadeiro. Você pode crer nas suas promessas, porque ele cumpre todas elas. Nele nós podemos confiar. Deus não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Porventura diria ele e não faria? Ou falaria e não confirmaria? Números 23, verso 19. Quais os atributos de Deus não encontrados nos homens? Quais os atributos de Deus não encontrados nos homens e nem em outros seres por eles criados? Vamos ver. Existem também os aspectos vistos nos relacionamentos de Deus com o homem. Eles se manifestam de forma limitada nos outros seres criados. O primeiro aspecto é a retidão. É impossível Deus fazer algo errado. Por causa de sua retidão, ele exige perfeição em todos os que desejam estar em sua presença. Então Deus exige que eu seja perfeito. Esse perfeito é no sentido de ser reto, de ser justo. Entendeu? Essa é uma forma de manifestação da essência de Deus em nossas vidas, através de nós. Pode ser lido Mateus capítulo 5, verso 48. É um estilo de vida para ser vivido pela graça de Deus, pois é humanamente impossível ao homem ter a perfeição total de Deus. Pronto. É impossível o ser humano ter a perfeição total de Deus. Mas é possível andarmos em santidade e em retidão, de forma justa,
quando ele de fato faz parte das nossas vidas e está no controle das nossas vidas. O segundo aspecto é a justiça. Deus jamais age com desonestidade. A justiça divina, ela é manifestada no livramento do inocente, na condenação do pecador, no perdão para quem se arrepende, no castigo do ímpio, na salvação do homem e na vitória das causas do seu povo. Pode ler 2 Timóteo, capítulo 4, verso 8. O amor é um outro aspecto divino. Na verdade, Deus é amor. E essa virtude do Senhor, ela é perfeita e ela é infinita. A maior demonstração de amor de Deus foi a de conceder o seu próprio Filho para morrer em nosso lugar, através do seu sacrifício na cruz do Calvário. O último aspecto tratado nessa lição é a verdade. Então, nós falamos sobre a retidão, falamos sobre a justiça, falamos sobre o amor, né? Terceiro aspecto, e a verdade. Deus é a verdade absoluta. O homem deseja ardentemente encontrá-la. Porém, muitos a procuram em outras fontes, nos lugares errados, de forma errada. Como você que está me ouvindo, você já veio a Jesus, a sua busca ela não terminou. Pois Cristo é a verdade. João 8,32 diz: conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. O terceiro ponto aqui, nós vimos o primeiro ponto como conhecendo Deus por intermédio de suas qualidades, né? Nós mencionamos aqui algumas formas de chamar o Senhor e o seu significado. O segundo foi conhecendo Deus por intermédio dos aspectos do seu caráter. E o terceiro é conhecendo Deus, Jesus e o Espírito Santo. O Pai, Jesus Cristo e o Espírito Santo existem em uma unidade. São três pessoas, reais e distintas, né? Diferentes. Porém conscientes uma da outra. Elas trabalham juntas em favor do ser humano. Em João 15, 26, a afirmação de Jesus vai dizer: mas quando vier o Consolador, que eu, da parte do Pai, vos hei de enviar, aquele Espírito da verdade que procede do Pai, testificará de mim. Significa que há unidade entre o Pai, Jesus Cristo e o Espírito Santo, de tal forma que os três são um só Deus. A unidade ela é resumida em 1 Coríntios 8, versículo 4. Não há outro Deus, senão um só. O Pai, Jesus Cristo e o Espírito Santo existem em um só Deus. Aí pode-se ler, nós vamos estar lendo aqui Mateus, certo? Você pode abrir sua Bíblia. Nós vamos estar fazendo a leitura de Mateus, o capítulo 3. Nós já estamos finalizando esse momento. Mateus, o capítulo 3, o versículo 16 e 17. Vai dizer assim: logo que foi batizado, Jesus saiu da água, o céu se abriu e Jesus viu o Espírito de Deus descer, como uma pomba, e pousar sobre ele. E do céu veio uma voz que disse: este é meu filho querido, que me dá muita alegria. Era o Pai, né, falando aqui a manifestação dos três. Jesus está sendo batizado, o Espírito Santo desce sobre ele. E o Pai diz, né? Ouve-se a voz do Pai dizendo: este é o meu filho querido que me dá muita alegria. Então aí a manifestação das três pessoas da Trindade, mas você precisa entender que não são três deuses, é um só Deus. É o Pai Criador, é o Filho Senhor e Salvador e é o Espírito Santo Consolador. Amém? Entre o Pai, Jesus Cristo e o Espírito Santo, há distinções, ou seja, há diferença, sem que isso significa que eles discordem um do outro. Ou seja, eles são diferentes,
mas eles andam em concordância, em unidade. Eles não discordam um do outro e nem deixam de cooperar em si em favor dos homens. Eles são distintos, ou seja, eles são diferentes, cada um tem uma função, né? Cada um aí tem um propósito na vida do homem, mas eles são um só, eles vivem em unidade. Glória a Deus por isso. Você pode ler 1 Coríntios 13, versículo 3. Louvado seja o nome do Senhor. 1 Coríntios, eu vou ler aqui rapidinho, versículo 3. Poderia dar tudo o que eu tenho e até mesmo entregar o meu corpo para ser queimado, mas se eu não tivesse amor, isso não me adiantaria. É versículo 3, não, é versículo 13, desculpa. Portanto, agora existem essas três coisas, a fé, a esperança e o amor. Porém, a maior delas é o amor. Ou seja, essa unidade aí se revela na Trindade. A primeira pergunta de reflexão aí é: tem agora um momento de oração a Deus, você pode fazer isso, agradeça por tudo, peça para... Primeira pergunta não, a primeira questão. Tem agora um momento de oração a Deus, agradeça a Ele por tudo, peça para Ele te ajudar durante toda a sua vida cristã, temer a Ele, louvar, glorificar, bendizer o seu nome poderoso. O segundo é, faça uma reflexão por alguns minutos e descubra em quais áreas de sua vida você precisa, em quais áreas de sua vida Deus ele precisa ser soberano, Ele precisa tomar a direção. Talvez tenha alguma área da sua vida que você precisa deixar Deus guiar, Deus direcionar, Deus trabalhar de uma forma poderosa, de uma forma soberana, onde Ele venha ser o Senhor por completo. O terceiro ponto é pense em pelo menos 3 pessoas que ainda não são crentes e fale a elas sobre o grande amor de Deus. O quarto ponto é pare e pense sobre a sua vida na semana que passou. Descubra em que momento você praticou a retidão, a justiça, o amor, a verdade. Tome a decisão de demonstrar esses aspectos divinos em que você na semana seguinte, em você na semana seguinte. Deus o ajude. O quinto ponto é assuma um compromisso com Deus de sempre procurar conhecê-lo melhor através de sua palavra, em oração, em sua vida dedicada ao serviço do Senhor. Verifique o que você aprendeu. Agora vem as perguntas. Por que Deus pode ser conhecido pelos seus nomes? Por quê? Segundo, quais são na Bíblia os nomes mais comuns de Deus? Terceiro, o que significa onisciência? Nós falamos aí. O que significa onipresença? O que significa onipotência? Há uma diferença entre cada um. A onisciência é esse poder de Deus de saber o que a gente pensa, o que a gente sente, Ele conhece o passado, Ele conhece o presente, o futuro, enfim. A onipresença é esse poder dele de estar aqui, poder estar aí ao mesmo tempo, Ele é onipresente. E a onipotência é essa virtude dele de ser todo poderoso, de ser soberano. Então, é maravilhoso servir a esse Deus, é maravilhoso conhecê-lo, é maravilhoso conhecer a sua palavra. Amém? Que Deus lhe abençoe em Cristo Jesus e que você possa crescer na graça e no conhecimento do Senhor, ficando sempre firme na presença dele. Que ele possa ser o Senhor da sua vida em todas as coisas e em todas as áreas de sua vida. Na próxima vez nós vamos falar sobre a salvação, tá certo? Deus abençoe a todos.